Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossos corações. É uma grande alegria receber todos vocês na noite de sábado, onde realizamos a live doutrinária do Caminheiros da Esperança. Nesta noite, temos conosco a presença do nosso irmão Rafael Siqueira, da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, Rio de Janeiro. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pela acolhida, como sempre. É um prazer retornar, Vitória da Conquista, retornar a essa casa espírita que tem me abraçado já é a terceira vez hoje. Isso. Eu peço a Jesus, nos abençoe a todos e nos mantenha na sua paz. Que assim seja. Então, para darmos início às tarefas de hoje, nós gostaríamos de convidar todos vocês para realizarmos a prece de abertura dos trabalhos. Amado Jesus, nesse momento nós rogamos por tua assistência, por tua inspiração, por tua paz. Rogamos que fazeis de cada um de nós instrumentos de luz a cada coração que se aproximar de nós. Que possamos ser virtuosos e ao encontro dos infortunados, e ao encontro dos desalentados, dos aflitos, daqueles que passam por todo tipo de privação e de dificuldade, e trazer-lhes um pouco de paz e serenidade, amenizando as suas angústias, os seus sofrimentos, amparando-os dentro da nossa possibilidade. E cada um de nós podemos fazer um pouco, unindo, tantos corações serão assistidos. Seja conosco, Mestre, e fazer com que, através da tua doutrina luminosa, possamos despertar para o perdão, para a caridade, para a indulgência. Vem ter conosco, nesta noite, especialmente. Rogamos a vós que possa iluminar o nosso irmão Rafael e que ele possa, com o seu verbo luminoso, tocar os nossos corações e consciências num caminho de paz e harmonia, divulgando-te a todos aqueles que chegarem até nós. Que seja feita a tua vontade, Mestre de amor, hoje, amanhã e sempre. Meus irmãos, nós gostaríamos de aproveitar o momento para fazer um agradecimento. No dia de ontem, nós fomos presenteados pelo Colégio Sênica de Vitória da Conquista e nós recebemos quase 1 tonelada de alimentos. Esse projeto é um projeto que já é realizado anualmente pelo Sênica, um projeto chamado Ginseng, Jogos Internos do Colégio Sênica, onde são arrecadados alimentos. E neste ano de 2021, nós somos contemplados, nós somos uma das instituições contempladas com doações de alimentos. Então, nesse momento, nós gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que se empenharam e realizaram para o Caminheiros da Esperança essa doação. Gostaríamos de agradecer em nome do nosso irmão Antônio, de Isamari, dos alunos Maria Fernanda, Carlos Eduardo e Érica. Nosso muito obrigado e nossa gratidão. E Jesus abençoe a todos vocês. E dizer que permanecemos em nosso trabalho das cestas básicas. Quem quiser fazer a doação, estamos na nossa sede todos os sábados, das 14 às 16 horas. Nesses plantões, nós arrecadamos alimentos, arrecadamos doações para a confecção dos enxovais da Manjedoura Vovó Loura e também para a confecção da açúcar. Então, quem quiser fazer a doação, basta nos procurar. Se não puder ir até a casa, nós iremos até vocês, tá bom? Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, hoje nós temos a presença do nosso irmão Rafael de Amorim Siqueira. Ele é nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, ambas as cidades no estado do Rio, frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF, em Niterói, casa fundada pelo médico tribuno José Raul Teixeira.
Conheceu e passou a estudar a doutrina aos 18 anos, em 1998. No ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária. Ele é advogado e estudante de psicologia. E nesse instante, com voz de luz e paz, nós passamos a palavra a você, Rafael, rogando que Jesus te abençoe e ilumine para a palestra da noite com o tema Deus é Justo. Vamos lá. Muito obrigado, viu, Cláudio? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, quero desejar meus votos de paz e de bem, e quero aproveitar para cumprimentar amigos queridos que já estão aqui no nosso chat, entrelaçando-nos os laços de amorosidade, de saúde, de alegria e de paz. Muito boa noite a Nadir Gonçalves, muito boa noite Fabiana Correia, muito boa noite meu querido Marcos de Carvalho. Obrigado, amigo, pela sua presença, pela sua participação, por você nos trazer perguntas, considerações. Tenho te visto aí nos nossos mais variados estudos, lá os estudos da FEEGO, onde estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e em outras palestras que tenho observado a sua presença. Que Deus conserve o seu entusiasmo e você prossiga aí, bebendo das águas lustrais do Evangelho de Jesus pela ótica da veneranda doutrina espírita. Muito boa noite aos queridos amigos do Centro Espírita Caminheiros da Esperança. Eu estou muito feliz por estar com vocês por uma terceira vez. Muito boa noite, Maria da Glória Costa. Deixa eu descer aqui. Sônia Nunes. Muito boa noite, Iracema Lima, uma outra querida amiga que nos acompanha pelas redes sociais. Estou sempre falando com ela, interagindo com ela. Jesus te abençoe, viu, minha amiga? Muito boa noite, Marcos Bretas, Maria Auxiliadora, Jonas Cardoso, Rita Rocha. Muito boa noite, Célia Maria de Oliveira, Dani Dantas, Norma Barbosa, Lia Maria, Rita Maciel e Maria Vieira. Para mim é muito importante comunicar com cada um de vocês para registrar as vossas presenças. A grande beleza de uma live não é o Cláudio me anunciando, o Rafael falando, mas a presença de todos nós, porque os nossos corações vibram em uníssono, em favor das outras pessoas, buscando o amparo do alto, e juntos nós somos mais fortes. Então que Jesus e os benfeitores espirituais permaneçam com todos nós. Hoje o Cláudio me chamou para responder uma pergunta. Deus é justo? O que vocês acham? Eu gosto muito de fazer estudos compartilhados, ouvindo todas as pessoas, porque eu percebo que é o somatório das opiniões que nós chegamos a uma boa conclusão. Mas antes de nós respondermos se Deus é justo, eu queria com vocês primeiro trazer uma definição de Deus. Nós sabemos que definições, elas reduzem o conceito, mas eu quero entender com vocês uma proposta espírita de Deus, me valendo de algumas das questões do Livro dos Espíritos. Então, quem tiver aí o Livro dos Espíritos, que eu reputo seja a obra de cabeceira de todo o espírita, vamos pegar, vamos estudar junto, porque logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta que é fantástica e que serve aí de norte para todos nós. Quando Kardec indaga, que é Deus? No francês, qui c'est Dieu? E as perguntas dizem muito da própria percussiência, da própria grandeza do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque ele não pergunta quem é Deus. Porque se perguntasse quem é Deus, estaria subentendido que Deus é uma pessoa. Mas Deus não é uma pessoa. Também Kardec não indaga o que é Deus. Porque se tivesse um o antes do que, poderia estar subentendido que Deus é algo, é alguma coisa. É algo que nós podemos quantificar, tocar, mas também Deus não é. Um homem também não é uma coisa. E olha a resposta dos bons espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Eu me lembro com 18 anos de idade, quando eu cheguei por primeira vez lá no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro, na minha saudosa Itaperuna, e eu tive a oportunidade com jovens da minha idade de ler essa pergunta. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E eu confesso para vocês que eu não entendi nada, porque eu vinha de uma tradição católica. Cheguei a ser convidado para entrar no seminário para me tornar um sacerdote.
E a ideia que eu fazia de Deus, ela estava constante do livro de Êxodo, Velho Testamento, lá no capítulo 20, versículo 5, quando eu aprendi nos 10 mandamentos, eu sou o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão, o Egito, e te conduzirei para uma terra da promissão, a Canaã. Não terás outros deuses diante de mim, cumprirás os meus mandamentos, porque sou um Deus zeloso para com aqueles que me seguem, mas sou um Deus punitivo para aqueles que não cumprem as minhas propostas. Então a ideia que eu tinha de Deus era de um Deus Senhor de exércitos, era de um Deus mandamental, um Deus que punia aqueles que não cumpriam os seus mandamentos e um Deus que amava aqueles que cumpriam as suas propostas. Então eu aprendi pelas vias do catolicismo, que era a minha religião, e religião pela qual eu tenho o maior respeito, porque ainda hoje eu tenho a minha mãe, a minha irmã, vários parentes professando aquela religião, que Deus tinha uma forma humana. E daí nós cunhamos antropomórfico. Quer dizer isso? Antropo, homem. Mórfico, morfismo, a afeição de um homem. Então, o relacionamento que eu tinha com Deus era de alguém que estava num trono celestial, conduzindo os destinos humanos, colocando à sua direita aqueles que seguiam os seus mandamentos, trazendo para o céu da teologia e punindo, relegando a um inferno teológico aqueles que não cumpriam os seus mandamentos. Quando me tornei espírita, comecei a desmistificar essa visão, porque Deus não era um homem, Deus não era uma coisa, Deus era uma inteligência, criadora de todas as coisas. Vocês acham que isso me facilitou ou me dificultou? Num primeiro momento, me dificultou, porque eu não tinha entendimento para pensar num Deus que fosse uma inteligência. Mas aí os anos de estudo espírita foram me facilitando. E eu peço agora a vocês que nós possamos caminhar até a questão de número 4, onde Kardec indaga: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E vamos à resposta. Num axioma. Um axioma, uma proposta, uma lei da física, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Daí eu cheguei à seguinte conclusão: Deus é uma inteligência suprema que cria todas as coisas, e eu posso entendê-lo partindo da premissa que não existe um único efeito sem uma causa. Não existe um efeito inteligente sem uma causa que seja igualmente inteligente. Que a grandeza do efeito remonta à potência da causa. Ou seja, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que me circunda é criação de Deus. Está inserido no fluido cósmico universal, que é criação de Deus. Quando abrimos a questão 27 do mesmo livro dos Espíritos, nós temos um triângulo. Deus, o ápice desse triângulo, e as partes inferiores desse triângulo, os dois vértices inferiores, espírito e matéria. Então, Deus criou espírito, Deus criou matéria. Daí, quando eu acordo pela manhã e ouço os pássaros cantando na minha janela aqui em Niterói, quem foi que criou a beleza do canto dos pássaros, os pássaros, as aves que voam pelo céu? Foi Deus. Quando eu saio pelas ruas para ir trabalhar no Rio de Janeiro, eu ainda reparo as flores. E observem, nas mais variadas cores, nos mais variados perfumes. Quem foi que criou? Foi Deus. Quando eu olho para minha filha de manhã, aquele sorriso que vem até mim, papai, bom dia. Na verdade, ela já chega pedindo alguma coisa para comer, porque já acorda com fome a bichinha. Quem foi que criou a minha filha? Quem foi que deu a vida à minha filha? Foi Deus. Deus, então, pode ser entendido pela criatura, pelos efeitos. Então, quando nós olhamos para tudo que existe, nós pensamos: existe um arquiteto, existe um engenheiro da criação, esse engenheiro chama-se Deus. Comecei a entender um pouco mais. Mas os anos de estudo espírita me levaram a continuar nas indagações. Mas caramba, inteligência que criou todas as coisas, mas ainda assim eu não entendo. Cheguei na questão de número 10, que eu peço vocês me acompanhem. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a pergunta de Kardec.
Será que eu posso entender a natureza íntima de Deus? Qual é a natureza íntima do Rafael? Bom, o Rafael é um espírito. A essência do Rafael é um ser inteligente, um ser espiritual que está passando momentaneamente por uma experiência carnal, transitória, para que possa evoluir. Essa é a natureza íntima do Rafael. E a natureza íntima de Deus? Será que nós conseguimos compreender e entender? Não. Então não tenhamos essa pretensão. O próprio Livro dos Espíritos já nos respondeu. Falta-nos para tanto um sentido. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, somos ali da ordem dos espíritos imperfeitos, na condição de relatividade, nós não conseguimos compreender o que é absoluto. Eu me senti dando voltas num círculo, porque eu voltei a não compreender Deus. Mas continuei estudando. Gente, porque a beleza do estudo é você estudar cada vez mais. E eu me recordo da frase de Sócrates, só sei que nada sei. E cheguei então à questão de número 13 do Livro dos Espíritos, que eu peço vocês que me acompanhem. Nada obstante eu não pudesse compreender a essência de Deus, eu poderia ter uma visão de Deus pelos seus atributos. Quer dizer que Deus tem atributos? Tem. Tem características que nós podemos distingui-lo. Porque Deus é eterno, não tem início, nem tem fim. Diferente de nós, que somos imortais. Temos início, fomos criados por Deus, mas somos imortais porque nós não morremos. O que morre é o corpo de carne. Deus é imutável, ele não muda. A matéria muda, a matéria dilata, a matéria dissolve, mas Deus é sempre do mesmo jeito. Deus é imaterial. Ou seja, Deus não tem natureza humana nem natureza material. Deus é único. Não existem outros deuses. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, e esses vários nomes que nós conhecemos? Porque uns chamam Yahvé, outros chamam Deus, outros chamam pelos variados nomes que nós conhecemos. Gente, os nomes mudam, mas Deus é único, soberanamente justo e bom. E agora nós começamos a responder a pergunta que o Cláudio nos trouxe aqui hoje para tentar responder. Porque os bons espíritos nos dizem, Deus é justo e bom. Observem, dois adjetivos. O adjetivo é uma palavra que qualifica algo ou alguém. Deus é justo e bom. E entre as palavras existe uma conjunção, e. E o e é uma conjunção aditiva, porque ele é justo e bom ao mesmo tempo. Ele não é justo ou bom, porque todas as vezes que Deus age, ele age com justiça e bondade. Ele não age com justiça ou bondade. Nós chegamos então à resposta para a pergunta que nos foi feita. Deus é sim justo, mas a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Que nós não nos percamos dessa divisa. Que nós não nos percamos de Jesus quando esteve no mundo e veio nos dizer, misericórdia eu quero, não sacrifício. Quando então pensamos na justiça de Deus, é a justiça que se exerce com misericórdia, não a justiça da punição, não aquela justiça que nós pensamos num Deus carrasco, padrasto, mas num Deus que ama. Vamos estabelecer mais subsídios para esse nosso pensamento? Podemos ir agora na Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, quando ele nos diz assim, quem não ama seu irmão não compreende a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é justo? É justo, mas a justiça de Deus é bondosa e amorosa. Já perceberam, quando a gente abre esse livro dos Espíritos, na sua terceira parte, quando nos fala das leis morais. São 10 leis morais. Nós temos a lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de progresso, lei de sociedade, sempre uma palavra. Quando chegamos na 10ª lei, é a lei de justiça, amor e caridade. Será que teve um erro aqui? Porque sempre uma única palavra. Quando a gente chega na 10ª, são 3 palavras. E por que isso? Porque justiça, amor e caridade expressam um mesmo sentimento. Porque Deus, quando é justo, ele é amoroso e caridoso ao mesmo tempo.
Respondendo então à pergunta da nossa palestra, Rafael, Deus é justo? É. Mas para entender a justiça de Deus, nós precisamos entender que essa justiça ela é amorosa, bondosa e misericordiosa. Lembrando mais uma vez Jesus quando nos trouxe isso de uma forma significativa e profunda. Se o Pai do mundo, quando um filho pede um pão, não dá uma pedra. Quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente. Que dirá Deus, que é todo amor. Para que a gente possa pavimentar tudo isso que eu falei, eu quero trazer 3 histórias. E hoje eu vou enriquecer as nossas histórias. Porque uma é do Divaldo Franco, outra é do Raul Teixeira, o nosso amigo aqui da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, e outra é do Chico. Eu vou começar pela história do Raul, porque já que nós estamos falando para a Vitória da Conquista, a história aí das terras baianas, porque Divaldo era muito jovem. E conforme conta, conforme narra nas suas palestras, inclusive ele vinha, né, gente, todos os anos, presentemente aqui no Rio de Janeiro, fazia um ciclo de palestras. Eu sempre estava em todas as palestras, ali na frente, no gargarejo, como a gente chama, para ouvir aquelas palavras de vida eterna. E essa história me sensibilizou muito, porque ele dizia que aplicava um passe, não era em Salvador, era numa cidade próxima, num senhor já idoso e vítima de um câncer bastante cruel, já com muitas metástases, e o homem estava literalmente, entre aspas, apodrecendo, porque o corpo, em algumas partes, já até cheirava mal. E naquela tarde em particular, estava ele lá, com a mão por sobre o homem, aplicando passe, doando seus fluidos, pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais, quando num determinado momento aproxima-se o venerável Bezerra de Menezes e lhe diz: meu filho, Deus é tão justo, Deus é tão bom, que esse nosso filho, como todos os filhos de Deus, vai ficar bom. E Divaldo pensou, caramba, um homem com câncer tão assim gravoso, com muitas metástases, vai ficar bom? E Divaldo, talvez como todos nós compreenderíamos, achou que esse ficar bom era ficar bom no corpo. E ele se esforçou ainda mais naquele trabalho de passe, e doava os seus fluidos, e mexia as mãos para cima e para baixo, terminou o passe. Como nós gostamos assim de uma prosa, gostamos de falar, não sabemos guardar nenhum tipo de segredo, ele foi até a mulher do seu amigo e ele disse, você não sabe. O que, Divaldo? Desembucha logo. Doutor Bezerra de Menezes esteve comigo e me disse que o seu marido vai ficar bom. E a mulher, não me conte. Então, já que ele vai ficar bom, no Brasil tudo termina em festa, termina em salgadinho, em refrigerante, nessas comidas gostosas que nós temos aí na Bahia. Vem amanhã, Divaldo, que nós vamos fazer uma festa. Já que ele vai ficar bom, eu já estou aguardando que amanhã ele levante dessa cama. Gente, ele levantou. E vocês vão entender como. Divaldo, no outro dia, chega naquela casa, estava de frente à casa uma coroa de flores. Ele pensou, caramba, uma coroa de flores, deve ter morrido alguém. Ele pensou, coitada da mulher do homem, tão nova, tão forte, ela não devia ter morrido. Em nenhum momento Divaldo pensou que era o próprio amigo que tinha desencarnado. Afinal de contas, Bezerra de Menezes disse que ele ia ficar bom. Quando ele chega na casa, lá estava o seu amigo dentro do caixão. E a esposa dele veio falar com o Divaldo. Olha, eu não acredito na sua mediunidade mais. Você me disse ontem que ele iria ficar bem, que ele iria recuperar. Os salgadinhos estão todos ali na cozinha, comprei os refrigerantes. Eu não acredito mais em você. A sua mediunidade é um blefe. Saia da minha casa. Mas Divaldo não saiu. Foi ali para perto do caixão e começou a orar. Porque nós sabemos que nesses momentos pós-desencarnação, ainda se encontra muitas vezes o trabalho de desligamento das células. O perispírito vai se desligando célula a célula do corpo físico. Edivaldo sentiu aproximar-se o venerável Bezerra de Menezes e resolveu tomar as forras com o espírito Bezerra de Menezes. Olha, o senhor ontem não me disse que o meu amigo iria ficar bom? E Bezerra respondeu, Divaldo, ele está ótimo. Ele não tem câncer mais. Eu mesmo estou cuidando da sua desencarnação. Ele vai ser recebido por parentes queridos, por pessoas que o amam. Eu cuidarei da sua recuperação. Então, o que ontem era um corpo
alquebrado, cheio de metástase do câncer, hoje já começa a surgir um espírito recuperado, porque o corpo é o mata-borrão das mazelas do espírito. Então, pense que a justiça de Deus se processa conforme só Deus o sabe. A sua misericórdia, o seu entendimento e a sua providência, não como nós pensamos. E Divaldo começou a chorar quando Bezerra de Menezes lhe disse aquilo. Terminando ali aquelas cerimônias, ele foi ter com a mulher. E lhe disse, olha, estive com Bezerra de Menezes de novo e ontem houve um mal-entendido, porque o seu marido, de fato, está muito bem. Está guardado pelo Bezerra de Menezes e será recebido por familiares que o precederam no túmulo quando ele abriu os olhos. E a mulher ficou feliz mais uma vez. Então vamos comemorar. Os salgadinhos estão ali na cozinha. Minha senhora, ele acabou de desencarnar. É tempo de unção, é tempo de oração, não da gente ficar comemorando. E essa primeira história, para nós entendermos a justiça de Deus, é porque essa justiça se processa conforme essa providência que muitas vezes nós não conhecemos, mas que faz tudo a nosso favor. Já pensou se nós continuássemos aqui nesse mundo 100 anos, 150 anos, vítima das misérias, das doenças, das moléstias? Nós somos espíritos imortais. Nós temos o tempo de vir, o tempo de retornar. São dois tickets, tal qual o ticket de quando a gente pega um avião para ir para um lugar. A gente sabe a hora do ticket de embarque, mas nós não sabemos a hora de retornar para a casa espiritual. E usualmente, quando um familiar nosso desencarna, seja um filho, seja um pai, seja um conhecido, seja um vizinho, qual a primeira coisa que nós pensamos? Por quê? Porque Deus foi tão injusto. Às vezes morre uma pessoa nova e fica uma mais velha. Será que Deus foi justo nesse momento? Foi sim, porque Deus sabe a necessidade de cada um. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, nós que somos o relativo, não conseguimos muitas vezes adentrar os arcanos ou os desígnios de Deus, mas nós devemos entender que se Ele é soberanamente justo e bom, guardem, e bom, tudo está conforme a sua vontade. A segunda história é uma história de Francisco Cândido Xavier, que costumava vir várias vezes aqui no Rio de Janeiro, chegou a ganhar o prêmio de cidadão carioca. E uma vez ele veio no Rio de Janeiro, Chico não era muito de falar, mas quando abria sua boca, em pequenas conversas, às vezes em respostas, era como se estivesse 1 hora falando. Alguns companheiros aqui da cidade do Rio de Janeiro foram até ele contar-lhe um verdadeiro drama. E esse drama eu preciso fazer um apêndice para vocês entenderem. O Rio de Janeiro é uma cidade caracterizada por muitos morros. Nós não temos uma cidade plana, nada obstante, temos o mar. Então é o Morro da Formiga, é o Morro do Alemão, e usualmente, devido às desigualdades sociais que existem no nosso país, nesses morros formam-se as favelas, que hoje nós chamamos as comunidades, porque é gente morando lá. É espírito, é filho de Deus morando lá. E os problemas das comunidades sempre afligiram muito os habitantes do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, porque é muita gente padecendo de miséria, sem ter o que comer, sem ter direito a uma educação, sem ter direito à cultura, ao mínimo para a sobrevivência e para a dignidade básica. Então, alguns confrades chegaram até o Chico e lhe perguntaram: Chico, como resolver o problema da Rocinha? A Rocinha é a maior favela, não do Brasil, da América Latina. A Rocinha hoje tem problemas de infraestrutura, problemas de escola, problemas de saúde, tanto que agora, na pandemia do coronavírus, nós tivemos muitos infectados na Rocinha. Como entender o problema da Rocinha? Como resolvermos o problema das comunidades? Como nós, espíritas, podemos ajudar? E Chico respondeu: com aquele jeito mineiro, com aquele jeito matreiro, olha, a nós, os espíritas, compete fazermos a caridade, sermos a nossa melhor expressão, darmos-nos em trabalho em prol do ser humano.
mas sem questionar Deus em nenhum momento, porque não existe um ponto fora do contexto. Tudo que nós vemos hoje está correto. Mas como assim, Chico? E Chico continuou: no mundo pode haver muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Explique isso melhor. E Chico perguntou àqueles confrades: qual é o bairro que está do lado da Rocinha? E as pessoas responderam: ah, Chico, é o bairro de São Conrado. São Conrado é um bairro aqui na cidade do Rio de Janeiro, com altos edifícios, pessoas bem aquinhoadas financeiramente e à vista, uma das mais belas do Rio de Janeiro. Porque quando você abre a janela pela manhã, você vê o mar, você vê o sol da manhã, não o sol da tarde. Deus é tão bom, meu filho, mas tão bom, que aqueles que não conseguem fazer o bem quando estão em São Conrado, porque se prenderam às riquezas, não conseguem repartir, não conseguem fazer girar a sociedade, impulsionar a economia, ficam muito egoístas, apegados às coisas. Deus, que é um pai que ama, devolve a oportunidade de nascer numa comunidade, para aprender a repartir, para aprender com as dificuldades do dia a dia a serem pessoas melhores. E aí nós vamos entendendo a justiça de Deus que se processa nas reencarnações que nos fazem crescer. Porque aquele que é o rico de hoje pode renascer na pobreza de amanhã. E aquele que hoje é o pobre, mas foi uma pessoa de bem, foi uma pessoa que não inclinou-se para o crime, ele volta amanhã mais bem aquinhoado, para que a nossa sociedade e nós possamos progredir. Então, quando olharmos para o mundo, pessoas que nascem tão bem fisicamente, enquanto outras anencéfalas, com problemas de nascimento, com problemas os mais variados. Uns têm pais amorosos, como eu os tive, graças a Deus. Outros, pais que abandonam. Pais que às vezes os atiram na lata de lixo. Quando olhamos para a sociedade e vemos pessoas tão pobres que não têm dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, outras com mesas tão cheias, jogando o mesmo quilo de arroz que sobra do prato fora, não questionemos a justiça de Deus, porque Deus é justo. Dá a cada um conforme as suas obras. Como nos diz Jesus, não se colhem uvas dos espinheiros, nem se colhem figos dos abrolhos. O fruto dá conforme a sua raiz, conforme a sua proposição. Então todos nós estamos no mundo e somos herdeiros de nós mesmos. O que temos hoje foi aquilo que fizemos de nós mesmos ontem. O que é a nossa carência atual resulta da nossa negligência de ontem. É a lei da reencarnação. É a lei de causa e efeito para que nós possamos crescer. Então olhemos para a nossa dor, para a nossa dificuldade, sem questionar Deus, que continua justo, amoroso e misericordioso, mas olhemos para a nossa dor como uma escola. Eu preciso passar de ano na linguagem das crianças para poder me formar. Só que essa formatura não vai ser numa universidade. Vai ser uma formatura na universidade espiritual, quando eu serei laureado, não pelo canudo universitário, mas laureado pela paz, pela conquista de mim mesmo, por estabelecer vínculos com aquele que me criou, que é Deus, o Pai de justiça. Nossa última história, uma história de José Raul Teixeira, um grande amigo, um grande mestre e uma grande referência para mim, porque antes de sofrer o AVC, no ano de 2011, novembro de 2011, quando estava indo para fazer palestra nos Estados Unidos, Raul costumava viajar o mundo todos os anos, as terras do Brasil, visitava praticamente todos os estados brasileiros para levar a mensagem de Jesus, falar do Evangelho, falar da doutrina espírita, e particularmente, quando visitava o interior do estado de São Paulo, ele ia a uma cidade onde tinha uma grande amiga, uma mulher do bem, uma mulher dedicada à educação. E essa companheira, que eu não vou dizer o nome, porque é uma pessoa conhecida, uma vez disse a Raul: Raul, eu tenho um grande sonho. O sonho de, além de ser uma mãe de família, alguém que me dedica às obrigações da casa espírita, eu queria cuidar
de crianças. Eu queria ser útil a uma, a duas, a três, quem sabe, se Deus me favorecer, poder abrir uma creche, mas eu amo as crianças, porque eu penso que se nós descurarmos da educação das crianças, nós não teremos nem um mundo, nem um país melhor. E o benfeitor Camilo sempre dizia a Raul, meu filho, diga para essa irmã nossa que o melhor tempo é hoje e agora. Que ela comece, se não consegue abrir uma creche, adote uma criança. Se não consegue levar para dentro de casa, que ela adote financeiramente, doando dos seus recursos financeiros, do seu tempo, em alguma instituição que ela possa visitar. Mas a mulher usualmente respondia, hoje eu não tenho tempo, porque eu dou aula, eu tenho 2 matrículas, eu tenho obrigações no meu lar, e a gente sempre vai jogando para frente. Porque a nossa obrigação com Jesus, a gente costuma dizer, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na casa espírita. Quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer uma palestra. Mas é sempre no futuro, nunca hoje, porque hoje eu estou sempre ocupado. E o benfeitor Camilo, que sempre falou muito com a gente, costumava e costuma dizer, faça hoje, não deixa para amanhã. A recomendação para aquela senhora, então, era, faça hoje. Mas ela foi deixando o tempo passar. E Raul, todos os anos, visitava a sua cidade. Quando, em determinado momento, ele percebeu que ela, que era viçosa, tinha os olhos faiscantes, brilhantes, estava, assim, com a face murcha, tinha emagrecido muito, e Raul, como tinha uma determinada intimidade, resolveu perguntar, minha irmã, o que se passa? Raul, você não sabe. Eu estou com câncer. E o meu câncer é tão cruel, Raul, que o médico me deu no máximo uns 6 meses de vida, porque eu já desenvolvi algumas metástases. Mas eu não desisto, Raul. Eu quero seguir em frente. E o benfeitor Camilo aproximou-se e disse intimamente a Raul, meu filho, é chegado o tempo dela. Ela já deveria ter feito toda essa coisa antes. Tudo que ela veio fazer antes. Agora chegou o momento dela retornar. Mas ela disse a Raul, olha, nada obstante eu tenha 6 meses de vida, eu vou começar agora a tomar conta de criança. 1, 2, 3, eu vou aproveitar esses 6 meses e dar o meu máximo. E assim fez. Passou-se 1 ano. Quando o Raul já esperava receber uma carta, um telegrama, porque à época dessa história nós não tínhamos WhatsApp, Messenger, essa comunicação instantânea como nós temos hoje. Raul espantou, porque não veio nenhuma carta dizendo da sua desencarnação. Ele chegou lá no ano seguinte e já a encontrou bem melhor. Passou-se mais 1 ano e ele agora já via que ela estava viçosa de novo, os olhos faiscando mais uma vez, e ele resolveu perguntar, minha irmã, o que se passa? Como você que estava à beira da morte hoje está tão bem? Raul, você sabe do meu sonho. Eu fiquei uma vida inteira para começar a fazer o que era o meu pendor. Só comecei a fazê-lo quando já estava com um câncer cruel. Mas fiz. Comecei a cuidar de uma criança, de 2 crianças, vieram 3 crianças e, naqueles 6 meses, eu dei o máximo de mim. Você não acredita. Eu fui no médico. O médico me pediu uma bateria de exames. Quando eu achava que já estava prestes a desencarnar, os exames trouxeram uma surpresa. Porque o médico tomou e viu. Nossa, eu sou um cientista, mas se eu acreditasse em espiritualidade, em divindade, em religião, eu poderia dizer que o seu caso é um milagre. O seu câncer regrediu, quase já não existe mais. Nós poderemos, com uma quimioterapia mais branda, acabar com o restante do câncer. Raul, eu fiz essa quimioterapia, hoje eu estou curada. E eu posso, Raul, continuar o meu projeto. Porque dessas 3, 4 crianças, eu agora vou abrir um pequeno espaço. Já estou prestes a me aposentar e vou dedicar o resto dos meus dias aos filhos do Calvário de Jesus. E Raul ficou sem entender. Afinal de contas, o benfeitor Camilo tinha dito que chegou a hora dela. E será que nós temos hora para desencarnar? Meus amigos, nós temos uma programação. Nós temos uma programação para nascer, uma programação para desencarnar. Mas nenhuma lei é absoluta, porque Deus sempre observa os nossos méritos, os nossos deméritos. E Raul lançou as suas sondas para tentar entender o que estava se passando.
quando se aproximou o benfeitor Camilo. E Raul perguntou, mas o que se passa? Não estava na hora dela desencarnar? E Camilo respondeu, meu filho, Deus é tão bom, Deus é tão justo, que resolveu dar a essa sua irmã uma moratória. E por que uma moratória? Ela começou a cuidar de 3 crianças que, se ela desencarnasse, não teriam com quem ficar. E depois ela abriu uma creche que, se ela desencarnasse, faltaria dinheiro, faltaria mãos humanas, porque, meus amigos, mãos espirituais não faltam nunca. Mas as mãos espirituais não fazem nada sozinha. Precisam das mãos humanas para que a obra possa ser feita. Então, os benfeitores da espiritualidade pensaram, é melhor deixá-la mais um pouco. Então, o que o médico acha que é um milagre foi uma reposição fluídica que os seus benfeitores fizeram, extirpando as células cancerosas. E ela vai ficar. Por quanto tempo? Não sabemos. Mas ela vai ficar porque Deus é tão justo, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que aquele que está com a vida por um fio, quando se trabalha no bem, o fio engrossa. Então, quando pensarmos em Deus, pensemos nesse que cuida de cada um de nós, que tem aí o condão de conduzir os nossos destinos. Pensemos nessa providência que está conosco em todos os instantes. E uma outra oportunidade, escutando uma palestra de José Raul Teixeira, e conversava muito com o Marcos, que está aqui me ouvindo, sobre essa frase que Raul disse nessa palestra. Ele já, assim, sentindo a aproximação do benfeitor Camilo, quando proferiu uma palestra aqui na nossa Sociedade Espírita Fraternidade, ele soltou uma frase que eu nunca esqueci. E se eu pudesse, eu pegava essa frase, colocava num imã e guardava na porta da geladeira. Porque Raul disse assim, Deus é tão bom, mas tão misericordioso e tão justo, que ele é capaz de nos cobrar em prestações os débitos que nós adquirimos no atacado. Ou seja, meus irmãos, quando nós pensamos então na justiça de Deus, é aquela justiça de quem erra como nós no atacado e vamos pagando no varejo, em suaves prestações. O que fica então para cada um de nós? Deus é justo, mas dentro do conceito de justiça de Deus está amor, bondade, misericórdia. Quando nós observarmos as nossas dores, as nossas dificuldades dos dias atuais, pensemos, é a nossa escola para que nós possamos ressignificar o nosso passo e crescer. Jamais falemos contra Deus, jamais levantemos a nossa voz para questionar questionar a divindade, porque a divindade, o divino, nos ama, da forma como nós somos. Quando nós caímos, Deus nos levanta. Quando nós erramos, Deus nos dá a oportunidade de retornar, porque a lei é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Fica então na nossa mensagem final que cabe nos agradecer a Deus. Cabe pensar que Ele é a presença constante dos nossos dias, dos nossos passos, para que possamos crescer. Não cunhemos um Deus justo à afeição da justiça humana, porque a justiça humana é justiceira, é a justiça da vingança, é a justiça que se faz com as próprias mãos. A justiça de Deus é a justiça da misericórdia. E o que é misericórdia? Quando abrimos Grandes Sertões Veredas, de João Guimarães Rosa, o escritor notável brasileiro, ele nos diz que misericórdia, córdia, coração. Mísero, pobreza, dificuldade. Então, misericórdia é colocar o coração na pobreza alheia. A justiça de Deus, então, é aquele que coloca o coração nas nossas dificuldades. Ninguém tem uma cruz maior do que possa aguentar. Ninguém tem uma dor maior do que possa suportar. E mesmo as nossas cruzes, mesmo as nossas dificuldades, são para o nosso crescimento. Eu vou fazer o seguinte, se alguém quiser interagir comigo, mandar alguma pergunta, trazer alguma observação, eu poderia caminhar aí mais 5 minutos, mas eu vou deixar esse tempo para que a gente possa refletir junto, porque eu gosto de conversar. E antes,
fazer uma oração que para mim é uma oração que fala dessa justiça de Deus, que está constante do livro Parnaso de Além Túmulo, por Francisco Cândido Xavier, o médium da psicografia, o benfeitor José Silvério Horta, quando ele nos diz: Pai Nosso. É um pai que é um pai de todos. É o pai dos negros e o pai dos brancos. É o pai do rico e o pai dos pobres. É o pai do homo e do heterossexual. É o pai daquele que vota na esquerda, é o pai do que vota na direita. É o pai do católico, do protestante, do ateu. É o pai do que está acertando, do que está errando. Pai nosso que estais nos céus. Nos céus é uma metáfora. Pai nosso que está em toda parte. Santificado seja o teu nome, sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, o dele, gente, não o nosso, que não vacile nem erra no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e nos dá o pão do caminho feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, e que a vossa ideal justiça, seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um beijo, até uma próxima. E se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Vamos ver se chega aqui alguma pergunta, Rafael. Por enquanto, o pessoal está aqui tentando falar aqui, mas mandaram alguns recados para você. Palavras necessárias para nos acalmar. Gratidão, Norma Barbosa. Vamos ver se chega alguém. Mas é sempre muito bom, né, a gente falar sobre esse tema, porque eles despertam em nós a grandiosidade do nosso Pai, né? E tira aquele Deus punitivo, porque é uma questão que nós precisamos realmente ter bem resolvida em nossos corações, né? Eu vi aqui o Marcos. Não é pergunta. O Marcos está trazendo uma frase para nós, dizendo que Deus é todo amor, bondade, misericórdia, compaixão, piedade, clemência, perdão, caridade, providência, sabedoria, coragem, felicidade e muito mais. Tem a Iracema aí também, ó. A nossa irmã Iracema. É verdade, eu passo por isso. Provação de resgate, mas sempre com fé em Deus. Ele está no comando. Há 20 anos, mas sempre lutando com paciência e resignação. E assim seja, e assim será. Amém. Nossa irmã Lia também está aí dando a você a gratidão pela mensagem desta noite. Vou deixar umas palavras finais Muito aqui, bem, então, né? Cláudio, e a gente se despede, pode ser? Pode ser, pode ser. Existe uma citação de Paulo aos Romanos, lá em capítulo 8, versículo 31, que é um lema da vida do cristão, do espírita, que nós devemos ter como o escudo da fé, da proteção. Quando Paulo coloca, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, nós temos Deus a nosso favor, nós não temos a que temer. Mas muitos poderiam perguntar assim, Rafael, se nós temos Deus a nosso favor e está acontecendo todas essas coisas, dá para você explicar essa frase? Vamos lembrar da vida de Paulo? O que aconteceu com Paulo? Paulo foi Saulo, que era um perseguidor de cristãos, e Saulo em hebraico quer dizer orgulhoso, porque ele era alguém que seria um rabino, um homem da fé, um homem do sinédrio, se torna Paulo, que em latim quer dizer pequeno,
o pequeno servidor de Deus, que sai levando o evangelho não só ali em Israel, mas aos gentios. E se não fosse Paulo, nós hoje não teríamos nem catolicismo, nem protestantismo, nem evangelho e nem espiritismo. Nós devemos então o sentimento cristão a Paulo, e ele nos diz que se Deus é por nós, mas esse Deus ser por nós não é uma providência de caráter material, porque nós precisamos das dificuldades materiais para poder crescer. E olha como foi a vida de Paulo. Ele fez viagens apostólicas. Como ele era recebido? Pedradas, açoites, prisões, mas carregava sempre o sorriso, carregava sempre os olhos brilhando, tinha sempre o archote da fé, porque ele sabia que Deus estava com ele. E como foi o final dos seus dias? Já nos tempos do imperador Nero, em Roma, ele foi preso e condenado a ser decapitado. E tão logo ele é colocado ali na pedra para ser decapitado, o seu algoz, que estava com o machado, a espada na mão, treme e ele diz para o seu algoz: termina com o seu serviço, porque eu já terminei com o meu. Paulo sabia que essa presença de Deus em nós não nos furtaria das dificuldades materiais, porque as dores da matéria burilam o nosso espírito, mas que a presença de Deus nos traria a pureza e a vitória espiritual. Porque tão logo a sua cabeça é decepada, ele não sentiu nenhuma dor. O que acontece com ele? Ele reencontra-se na narrativa do livro Paulo e Estevão com seus amores. Encontra-se com Estevão, o seu guia espiritual. Encontra-se com Abigail. Encontra-se com o Mestre Jesus, que lhe diz: é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se unam nesse reino de amor e de bondade. Então, quando pensamos nessa frase, se Deus é por nós, Deus é a favor do nosso progresso espiritual, não a favor do nosso progresso material. Pensemos nisso. Que há muitas pessoas que acham que a presença de Deus na nossa vida é para nos tornarmos cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos no mundo. Mas foi Jesus que nos disse: meu reino não é deste mundo. Então a nossa vitória com Deus não é a vitória de caráter material. Nós podemos ter as coisas materiais, porque eu, por exemplo, eu tenho que comprar leite para minha filha, tenho que pagar a creche, mas o que é de material não é o mais importante, porque eu sou um espírito imortal. Então a minha vitória com Deus está em eu vencer o mundo para ganhar a paz na verdadeira morada, que é a morada espiritual, o nosso verdadeiro lar. Então sigamos recebendo as pedradas, porque nós recebemos pedradas através de um coronavírus, através de um desemprego, através de um filho doente. Nós recebemos o açoite de línguas ferinas que nos criticam, o açoite de dificuldades as mais diversas. Nós somos decapitados nos nossos valores mais íntimos, para quando acordarmos na casa verdadeira, quem sabe, acordarmos tal qual Bezerra de Menezes, que ouviu um vozerio. E a benfeitora Celina chega: Bezerra, acorda, você já está na casa de Deus. E ele: minha filha, que vozerio é esse, minha filha? São as pessoas que você ajudou. São as pessoas que tinham fome e você alimentou. São os espíritos que você doutrinou, esclareceu nas reuniões mediúnicas. Venha comigo até a janela. Ele foi até a janela e lá estavam todos, o abraçando pelo retorno vitorioso ao lar espiritual. A presença de Deus na nossa vida é para que possamos vencer o mundo e não no mundo. Por isso Jesus nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo, não no mundo. E por isso ainda teremos as mais variadas dificuldades para nos burilar, mas teremos a todo instante Deus. Porque se Deus é por nós, Deus é justiça, amor e bondade, quem será contra nós? Eu me despeço desejando a todos votos de muita paz, de muito bem, e que nós possamos seguir firmes nesta caminhada imortal, no rumo de nos tornarmos pessoas melhores. Um beijo, gente. E agora sim eu estou me despedindo. Muito bem, Rafael. Nós agradecemos imensamente por esses momentos de reflexões, momentos em que nós somos realmente levados a pensamentos
muito positivos, muito serenos, onde nós nos sentimos realmente em estado de muito bem, de muita paz, de muita harmonia. Que Jesus abençoe você. Muito obrigado. Nesse instante, nós convidamos também os nossos irmãos para estar conosco na próxima semana. Teremos aqui conosco a presença do nosso irmão Kleber Leite, Kleber Flores, que vai nos falar sobre o tema Milagres e Predições à luz da doutrina espírita. Então, desde já, estão todos convidados. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, contribuem para a nossa casa espírita e dizer que tenhamos uma semana de muito trabalho no bem, para o bem e pelo bem. Que Jesus Cristo nos abençoe agora e sempre. Uma boa noite a todos vocês. Nos vemos no próximo sábado. Tchau. Boa noite.